Então, aí a pergunta que eu coloco a você, Gina, é o seguinte: se é só carry trade, a gente tem um movimento, digamos, de volatilidade em quem está arriscando mesmo. Financiar baixo num lugar para fazer o carry trade onde os juros são mais altos em outro. Não deu certo, que azar, sai correndo. Agora, se não é só isso, nós estamos diante de potencialmente uma situação, vamos dizer, delicada, no mínimo, para dizer isso, da economia mundial. Como é que você vê a questão, Gino? Bom, para começar, tem muito de carry trade, mas não é apenas uma questão de carry trade, e eu gostaria de colocar um pouco em perspectiva histórica, né? O Japão, há 35 anos, vem lutando contra a deflação. Talvez o único país que se beneficiou do surto inflacionário pós-pandemia foi o Japão. Então, o Japão, depois de 35 anos, tem inflação de forma sustentada, acima da sua meta, e ele inicia o movimento, né? O movimento não era inesperado, foi marginalmente maior do que se esperava, mas já se tinha expectativa dele que ele iria subir. Do outro lado, né, temos os Estados Unidos, onde tivemos o primeiro episódio de inflação em 40 anos, né? Tivemos o maior aperto monetário ao longo desse período, né? E então houve uma confluência de decisões que, por coincidência, aconteceram no mesmo dia, quase que simultaneamente. Tivemos o Japão, né, subindo os juros um pouco mais do que o esperado e anunciando que vai comprar, vai reduzir o programa de compra de ativos significativamente, ao mesmo tempo que à tarde, né, o Fed sinalizava que tudo indicava que na próxima reunião ele já começaria a cortar. Aí, então, a história de curto prazo é a história do carry trade, né? Mas uma história de um prazo mais longo é a história são movimentos muito grandes, inéditos para a maioria das pessoas que não tenha mais de 30 anos, né? E então isso mexe com essa expectativa, porque as pessoas não sabem o que fazer. Juntando a história, temos o que Thaís muito bem colocou, né? Esse guidance das empresas de tecnologia dizendo que não estão conseguindo monetizar os investimentos. E para fechar esse círculo, essa tempestade perfeita que a Thaís muito bem colocou, tivemos dados do mercado de trabalho que foram mais fracos do que as pessoas esperavam. Talvez individualmente essas coisas não seriam suficientes para deflagrar o movimento que observamos hoje. Mas a conjunção de todas elas em um espaço tão curto do tempo, né, fez que as pessoas meio que agissem por impulso, que é o que acontece em geral nos mercados, certo? Você age no momento e depois pensa o que aconteceu. Não é por outro motivo que os mercados começaram hoje, né, em uma queda muito violenta, acabaram o dia melhor do que começou. E se você olha, por exemplo, o mercado acionário japonês, que ontem, hoje, caiu 12%, Japão já estamos terça-feira, o Japão já está subindo 8% novamente. Agora, isso. Então, é um chacoalhão, né, para todo mundo acordar, mas é um movimento que é muito mais profundo que eu diria que apenas o carry trade.